Boa noite, senhores. Boa noite, associados, policiais militares. Boa noite, presidente da Associação Praças Militares do Estado do Ceará. Boa noite, vice-presidente Borges, diretoria do Jurídico. E boa noite, doutor Messias, um dos decanos da Associação, né, das Praças Militares do Estado do Ceará, um importante representante do nosso jurídico, e eu saudo a todos aí e passo a palavra da apresentação para o doutor Messias. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores, boa noite, presidente, boa noite, colegas advogados, vice-presidente da associação, coordenador do nosso jurídico, doutor Felipe, todos que se acham conectados a esta experiência que estamos agora inaugurando. Parabéns pela ideia, doutor Galdino, que é um homem inspirado e inspirador. E ao meu colega Adam Max, vou chamá-lo de professor, porque eu compartilho com o colega aqui essas experiências e estou aqui para aprender com o colega. Para mim é uma honra estar com os senhores e agradeço as palavras, os adjetivos do colega, mas pode dispensar os adjetivos, que eu sou um aluno há mais tempo. Modéstia sua, viu, doutor Messias? Modéstia sua. Doutor Messias, nós fomos incumbidos de tratar sobre o decreto estadual, né, que trouxe várias medidas restritivas no que tange à liberdade de locomoção das pessoas, no que tange ao direito de reunião, frente a essa situação de pandemia, né? Essa situação mundial que nós vivenciamos com relação ao coronavírus. Doutor Messias, com relação a esse decreto, muitos policiais, muitos cidadãos vieram indagando, até o jurídico, indagando os advogados, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa situação. Poderia, sim, o governador do estado ou o prefeito do município vir a restringir de tal forma a liberdade das pessoas em contraponto ao que vinha delineando o presidente da República? O que é que o senhor entende sobre essa situação? Doutorado e ouvintes, o filósofo francês René Descartes diz que não há soluções simples para problemas complexos. E, de fato, estamos vivendo uma complexidade, uma situação excepcional que põe em xeque princípios. O princípio constitucional de liberdade de ir e vir, o de reunir-se e outros tantos. Também há o princípio da saúde, o direito à saúde das pessoas. No conflito de princípios, você não pode anular um em detrimento a outro ou supervalorizar um e anular outro. O que pode haver é um sopesamento desses princípios. E, de fato, eu entendo que os direitos individuais, como a liberdade de ir e vir, como não é absoluto, como não há direito nenhum absoluto, deve-se subsumir-se, quer dizer, há sobre ele, sobrepõe-se sobre ele o direito da coletividade, da saúde. Daí eu entendo ser perfeitamente legítima a decisão do governador, capitaneada pelo prefeito, de impor essas restrições à sociedade cearense. No caso aqui, fortalezense especificamente, porque estamos falando do decreto municipal. Doutor Messias, eu queria até complementar a fala de Vossa Senhoria, que com muita competência fala sobre essa situação, de falar também que após a legislação, a Lei 13.979 de 2020, né, teve uma medida provisória 926, presidente da República, a qual veio afirmando que algumas atividades, as atividades que teriam suas atividades suspensas, né, restringidas, elas só poderiam vir a ser definidas por lei federal ou por decreto federal. O que é que acontece?
isso em consonância com o que o senhor veio a falar. ADI 6341 e o ADPF 672, que foram julgadas no STF, reconheceram sim que o município e o Estado teriam a competência para legislar e decretar no âmbito municipal. Portanto, o que é que a gente vislumbra? A gente vislumbra que o intérprete da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, ele interpreta a Constituição de tal forma que compreende que esses decretos estaduais e os decretos municipais, eles seriam sim, estariam em consonância com a Constituição Federal. Portanto, haveria sim um dever de regulamentação do Estado e do município sobre estas situações, né? Essa posicionamento que a gente passa aqui é justamente para dirimir várias dúvidas que foram repassadas para o corpo jurídico da associação, no sentido se deveriam ou não cumprir determinada ordem. Não é, doutor Messias? E perante essa situação, a gente compreende que sim, os policiais militares devem agir em correspondência com o decreto. O que é que o senhor entende sobre isso? Doutor Adam e ouvintes, nós estamos vivendo uma chamada legalidade constitucional extraordinária. Ok? Essa situação, inclusive, esse instituto foi aplicado nos Estados Unidos na época do atentado às Torres Gêmeas. Situações excepcionais, medidas excepcionais. Dessa forma, me parece muito claro que nós temos os princípios, que inclusive esses princípios se aplicam àquelas duas medidas do sistema constitucional de crises, que é o estado de defesa e o estado de sítio, que seria o princípio da excepcionalidade, da necessidade e da temporalidade. Nós vivenciamos, de fato, essa situação. Daí eu entendo que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi correto, tornou lícita, tornou legítima a medida tomada pelos governadores, pelos prefeitos, e aí a Polícia Militar, que ainda seja o braço que nós devemos apelar nessas situações, mas a situação, ao meu sentir, é tão extrema que aí a polícia foi chamada porque, uma vez esgotadas todas as demais medidas, por conta, infelizmente, até mesmo de certa resistência da população que não enxergam a gravidade do quadro que nós estamos vivenciando. Doutor Messias, deixa eu fazer um ponto aqui. O Rafael RNPM, eu presumo que seja associado, presumo que seja policial militar também, ele está falando aqui sobre a saúde mental. A saúde mental também deve ser levada em conta. Isolamento total de muitos dias, principalmente nos governos, vai aumentar muito esse problema. Doutor Messias, a gente mudando de assunto aqui, falando Sim. da questão da saúde dos policiais militares como pessoas humanas, né? Como servidores que devem Sim. se proteger. O que é que o senhor entende? Como é que eles deveriam se portar quanto ao exercício da função? Aqueles policiais que efetivamente estejam no exercício do serviço de rua, nas abordagens, nas blitz, como é que eles devem se portar? Doutor, eu entendo que o policial militar, antes de ser policial militar, é um ser humano, e como todos nós, eles estão sujeitos a se contaminarem, a adoecerem, não apenas do coronavírus, mas também até doenças psicológicas, doenças mentais, em função de toda essa pressão toda que naturalmente eles recebem. Já são pressionados naturalmente na sua atividade diurna ou diuturna, e agora, nessa situação, com excepcionalidade. Entendo eu que, não tendo eles opções, infelizmente não têm, de se furtarem de enfrentar a situação, devem ter cautelas no seguinte aspecto. Primeiro, haver minimização dos contatos nas buscas pessoais e veiculares.
Haja vista que hoje mesmo eu vi uma cena de um policial abordando um veículo, recebeu aquele papelzinho, que era aquela declaração que legitima o transeunte a continuar circulando, depois devolveu. Quer dizer, ali já houve, se o motorista ou se o policial estava com as suas mãos ou luvas, ainda que estivesse com luva, contaminado, já houve ali uma contaminação entre motorista e policial. Então, esses cuidados, ao meu sentir, devem ocorrer. Na minha opinião, a corporação militar também deve ter essas restrições de abordagens, inclusive de prisões nos crimes não violentos. Deve haver uma seletiva também das chamadas, das ligações que fazem para a polícia. A polícia deve fazer uma seleção para não se abordar qualquer situação de menos importância. E, naturalmente, eu acredito que a polícia deveria, quando escalar um policial, testar a temperatura desse policial, fazer essa prévia do estado de saúde do policial para não colocar um policial que esteja já com início de sintomas do Covid para o trabalho. A grosso modo, de forma bem rápida, seriam essas considerações que eu faria. Doutor, com relação a... O senhor tocou num ponto aí, que não estava aqui no nosso roteiro, mas eu vou até indagar aqui qual seria o procedimento correto. Entendo que o policial que apresenta sintomas de Covid, qual seria a postura devida dele, né, quanto a essa situação? Já que a gente está tocando nesse assunto, o policial, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Um ser humano, né, que está suscetível a adoecer. E tem familiares também, né? Tem até familiares que entram no grupo de risco. Então, seria interessante, sim, para alguns policiais, os policiais que apresentam sintomas de Covid, né, informar a companhia para pedir exatamente a análise da questão do isolamento do próprio policial militar, porque ele também é uma pessoa de direitos, né? Uma pessoa de direitos, apesar de estar na linha de frente, assim como os servidores da saúde, ele também tem direito com relação ao isolamento e tem o dever também. As pessoas que apresentam esses sintomas, elas têm o dever de se restringir à sua residência, né, para que não contamine as outras pessoas. Então, é importante a gente frisar esse ponto, que os policiais que apresentarem sintomas, é interessante este isolamento também, né, no que tange a isso aí, doutor. Doutor Adams, eu não sei se a polícia dispõe de teste, mas mesmo que o militar esteja assintomático, mas ele esteja testado positivamente, deve afastar do serviço pelo mínimo 15 ou 14 dias e para que não ponha em risco a vida dele, policial, e dos seus colegas e da população que vai ser atendida por esse policial. Doutor Messias, aqui, acredito que nós vamos ingressar agora no ponto alto das questões, né, da atuação da própria Polícia Militar como última ferramenta, né, última ratio, certo? Adentrar a questão penal, a questão criminal, né? A atuação, sim, da Polícia Militar como polícia preventiva. Doutor Messias, uma pergunta de um associado aqui que foi repassada pelo nosso colega, doutor Galdino. A pessoa que descumprir a medida, certo? Pessoa que descumprir a medida, cabe condução? Na realidade, a gente não vai abordar isso agora, mas eu queria saber o seguinte: o policial que presenciar o descumprimento da medida e não fizer a condução, como é que ficará esta situação? Senhores, doutor Adam, eu entendo que o policial deve ser dado a ele um poder de discricionariedade enorme. E aí, nessa situação específica de eles flagrar alguém descumprindo a ordem, mas ele entender, na leitura que o policial fizer, que aquela situação não se enquadra, não se inseria nos possíveis crimes de que nós vamos tratar daqui a pouco, que o cidadão poderia estar cometendo nessa época, nesse período específico, eu acho que ele pode muito bem se justificar junto ao seu superior, junto ao seu comandante, por que não abordou aquela situação, porque na leitura que ele fez, entendeu de se tratar de algo fora das tipificações
que uma pessoa do povo estaria a cometer, que nós vamos já abordar quais seriam eles, né? Os crimes do 267, do 129, do 268, enfim, e outros tantos que nós vamos já daqui a pouco abordar. Mas eu Doutor entendo, Messias, portanto, deixa eu que interromper aqui aqui. não caberia, pois não? É nesse ponto aí que o senhor mencionou que eu queria trazer à tona aqui a disposição que prevê o próprio decreto, certo? O decreto, Sim. o decreto estadual, né? O Copiado decreto pelo município. estadual, ele traz justamente em seu artigo 13 a seguinte previsão: a fiscalização e a aplicação das medidas de controle estabelecidas neste decreto, as autoridades públicas competentes deverão prioritariamente primar por condutas que busquem a sensibilização e a conscientização da comunidade quanto à importância das medidas de isolamento e distanciamento social, bem como de permanência domiciliar. Ou seja, doutor, deve se priorizar a questão da conscientização em confronto com relação à restrição da liberdade ou à condução das pessoas que estejam descumprindo as medidas sanitárias à delegacia, né? É importante que os policiais eles primem pela conscientização e, em última análise, em última hipótese, na realidade, somente presenciando uma pessoa que esteja deliberadamente confrontando com a ordem estatal, é que o policial militar deve tomar a postura de conduzir esta pessoa à delegacia e lá sim ser lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, ou a depender depender da quantidade de crimes, né, pode vir a ser lavrado o auto de prisão em flagrante, até pela ausência de compromisso, porque todo termo circunstanciado de ocorrência tem a necessidade do compromisso dessa pessoa que está sendo conduzida a comparecer à justiça. Portanto, essa condução, chegando na delegacia, é que será definido se será lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, que seria a regra, nos crimes de menor potencial ofensivo, e havendo na realidade, a não consonância, o não acordo dessa pessoa em comparecer à justiça, é que, nesse momento, a autoridade de polícia lavraria o auto de prisão em flagrante. Certo, doutor? Doutor, eu concordo com o senhor, mas eu faço aqui um ressalvo no seguinte aspecto. Eu acho que todos os casos, quase 100% deles, vão ser resolvidos de duas maneiras. Uma, vai ser resolvida ali mesmo no local da abordagem. O policial vai aconselhar inicialmente, seguindo essa sequência que o senhor sugeriu. Olha, volte, você não pode prosseguir viagem, e assim vai acontecer, como hoje, inclusive, houve uma reportagem que o policial estava orientando que as pessoas retornassem e não dessem sequência à sua viagem. Não sendo resolvido aí, havendo podia ter uma insistência por parte do popular, do cidadão do povo, aí encaminhamos para a delegacia, na minha humilde opinião, os que forem encaminhados à delegacia dentro desses possíveis delitos que estão sendo cometidos em função do coronavírus, se resolverão todos eles com um simples TCO. Certo, doutor. É porque normalmente eu acho que a dúvida maior dos policiais militares é o seguinte: sendo crimes que somente cabe à lavratura de TCO, o policial militar teria o direito, teria o dever de conduzir essa pessoa à delegacia, já que há a previsão, pelo menos na cabeça do povo, né? Eu não falo muito da cabeça dos policiais militares, porque os policiais militares já têm um conhecimento jurídico um pouco mais aprofundado. Mas na cabeça do povo, crime de menor potencial ofensivo não caberia prisão. E a gente que já atuou dentro da polícia, a gente que trabalha no jurídico, que tem formação jurídica, a gente sabe que crimes de menor potencial ofensivo há sim a possibilidade de condução à delegacia. A pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, ela é presa, capturada, há a captura da pessoa, há a condução dessa pessoa para a delegacia e lá,
na delegacia é que o delegado de polícia, ao lavrar ou o TCO, ou o inquérito, ou a portaria, ou a prisão em flagrante, ele, após lavrar, ele vai definir se essa pessoa ficará recolhida ou não. No caso do TCO, crimes de menor potencial ofensivo, cabe sim a captura dessa pessoa, a condução dessa pessoa para a delegacia e, na delegacia, a lavratura do procedimento. Se vai ser um TCO, tudo bem. É lavrado o TCO e os policiais militares levam a documentação de que foi lavrado um TCO contra uma pessoa e que esta pessoa foi legalmente conduzida para a delegacia. Eu queria deixar claro essa situação, porque muitos policiais temem com relação à condução para a delegacia. Se está cometendo um crime, essa pessoa deve sim ser conduzida à delegacia. Certo? Se lá vai ser feito um TCO, isso aí já é outra história. Entendeu? É o procedimento que o delegado entendeu por bem fazer nos crimes de menor potencial ofensivo. Doutor, me parece que nesses últimos anos houve um acerto, uma consonância, uma interligação muito proveitosa, muito salutar entre Polícia Civil e Polícia Militar. Nesse caso específico, eu acho que houve ainda uma intensificação dessa situação, pelo menos o nosso secretário de Segurança nos passou, em diversas oportunidades que eu cheguei a ouvi-lo, e eu acho que não vai haver esse muito conflito, não. O policial leva a delegacia, o delegado vai lavrar o TCO, liberar a pessoa e o processo vai futuramente ter início. Acredito que a coisa se resolva nesse patamar aí. Obviamente que nessa condução está aberta aí a possibilidade de outros crimes serem cometidos, crimes de desobediência, desacato ou outros tantos, e aí a situação assume outra dimensão que não vamos aqui detalhar. Mas me parece que no que nós estamos nos propondo a conversar, a coisa se resolve. Na liberação, na hora da abordagem, com a advertência, com a demonstração feita pelo policial militar, ou, no máximo, a condução à delegacia para a lavratura do TCO. Que, na minha opinião, doutor, deveria criar um esquema nas blitz para que o TCO fosse mesmo elaborado ali mesmo por uma equipe de apoio, na minha humilde opinião, para evitar o deslocamento da viatura do policial e da parte abordada para uma delegacia, às vezes até distante do caso. Doutor Messias, um associado aqui, acredito que seja associado, Rafael PM, ele colocou aqui, de acordo com a lei citada, os decretos interministeriais do Ministério da Saúde e Justiça e Segurança Pública para impedir o direito de ir e vir, requer que o indivíduo que esteja sofrendo essa supressão deva estar contaminado, certo? E a competência administrativa seria competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Editar decreto no exercício da sua competência. Isso aí é o que é chamado de federalismo de cooperação, né? O STF veio ratificando a situação. Pronto. O STF aplicou o artigo 22 e o artigo 23 da Constituição Federal. Pronto, tranquilo. E cabe a nós, juristas, né, orientar os policiais no que tange a essa situação, né? Agora, com relação à atuação do policial militar, né, a legalidade da atuação do policial militar. Doutor Messias, até vi um jurista, foi o Guilherme de Souza Nunes, afirmando o seguinte, que pode ser que os policiais militares ajam dentro da legalidade, cumprindo o decreto, né? Cumprindo o decreto, fazendo a condução das pessoas com base no artigo 268, com base no artigo 267, com base no artigo 330, que seria descumprimento de medida sanitária, seria desobediência, né? E lá na frente, dentro do processo, se a pessoa conseguir comprovar que na situação não tinha outra possibilidade
Isso aí vai ser uma questão judicial que ela vai buscar a sua defesa. Cabe ao policial fazer aquela análise superficial, aquela análise do caso, e ele estará resguardado perante aquela situação fática que ele estará analisando. O senhor concorda com isso, doutor? Doutor Adam, eu quero dizer para os nossos associados, para os policiais militares em geral, que fiquem tranquilos quanto a isso, porque o jurídico da associação está atento, com os telefones, todos eles abertos, ligados, para receber ligações e para dar a cada um deles, quando necessário, o apoio e a assessoria que se fizer necessária. Mas, voltando à sua questão, eu entendo que nessa situação toda, vários são os tipos de crimes que podem ser cometidos por pessoas nessa questão da pandemia. O mais grave deles seria o crime de epidemia, do artigo 267, que é o crime hediondo e cuja pena seria de 10 a 15 anos. Esse aí é muito difícil ocorrer, mas está aí aberto a essa possibilidade. Temos, como o senhor falou, o 268, que é muito fácil e muito propenso de ser cometido, que é a infração de medida sanitária preventiva. Doutor, mas não descartemos também... Pois não. Deixa eu abrir um ponto aqui. Um policial, colega nosso associado aqui, Vieira, 2020, acredito que seja associado, né? Eu trato como associado porque deva ser. O Vieira, 2020... Não importa, não. A nossa live é para todos, né? Acredito que para desobedecer o crime tem que estar previsto em lei, e são decretos. Aí tem um detalhe, sabe, Vieira? Entenda que o crime... Existem alguns crimes no Código Penal, que é uma lei federal, né? Como todos sabem, é o Decreto 2848 de 1940. O Código Penal, ele traz... no artigo 268, o seguinte crime. Esse crime ele é classificado como uma norma penal em branco. É um certo? tipo aberto. 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Certo? Mas o decreto e a legislação, elas deixaram em aberto. Elas deixaram em aberto justamente, infringir determinação do poder público. Qual é essa determinação? A determinação, que é o complemento dessa norma, a determinação veio com esses decretos. E os decretos, eles justamente complementam essa norma penal em branco, é chamada norma penal em branco, né? Porque ela necessita de complementação, e o decreto ele só vem a regulamentar, ele só vem a complementar o que já está na lei, previsto como crime, certo? E é justamente o crime de infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Portanto, se há uma determinação do poder público, no sentido do lockdown, né? A impossibilidade de tráfego de veículos na cidade de Fortaleza, do dia 8 ao dia 20 do mês de maio. Se há uma determinação que as pessoas não podem sair de casa sem a máscara, se há uma determinação, por meio de decreto, que estas pessoas só possam trafegar com motivo, demonstrando a necessidade, demonstrando a imprescindibilidade dessa saída para ir à farmácia. Esse complemento, ele serve suficientemente para complementar esse artigo 268, que é advindo do Código Penal. Doutor Messias, suas ponderações. Não me permita, doutor. De fato, essa infração à medida sanitária preventiva prevista no artigo 268, que o senhor acabou de falar, era uma norma penal em branco, como o senhor bem disse, exige, portanto, que se revele quais as medidas preventivas específicas, e isso já temos pelo artigo 3º da Lei 13.979, que fala claramente no artigo 3º
do isolamento, dos exames, estudos epidemiológicos e outras situações tais. Então, essa norma, ainda que seja uma norma em branco, ela foi preenchida, é um tipo aberto, mas ele foi preenchido por essa lei e pela portaria dos decretos e pelos decretos municipal e estadual a que nós nos referimos há pouco tempo. Doutor, então, não há problema, está resolvido. É interessante o tipo mencionar... se fechou, o tipo se preencheu com essas normas. É interessante a gente fazer um paralelo com o que acontece com os crimes ambientais. Porque lá nos crimes ambientais, veja que existe normas penais em branco que são complementadas por decretos que reconhecem que determinada área é de preservação ambiental, né? Tem outra norma penal em branco que é muito conhecida, o tráfico de drogas, né? O artigo 33, o conceito de droga... Uma portaria do Ministério Aí a portaria diz quais são as drogas. Por uma portaria, a portaria 388/98 da Anvisa, né? Então, essa questão de ser complementado ou não ser complementado, isso aí já é uma questão doutrinária de reconhecimento da doutrina brasileira. Está superado. Isso aí não tem mais o que discutir. Olha aqui, doutor. Não tem mais o que discutir. Eu vou falar aqui com relação ao Oswaldo Joff, né? Oswaldo Joff. Os supermercados estão abusivamente privando as pessoas da mesma família de adentrarem no local. Eu acredito que seja Fortaleza, mas deixa eu explicar aqui. No artigo 8º do decreto estadual e o decreto municipal também, porque o decreto municipal ele é uma cópia idêntica do decreto estadual. No artigo 8º tem aqui, ó, inciso 4º, os serviços e atividades autorizados a funcionar no município de Fortaleza no período de enfrentamento ao Covid deverão observar todas as providências necessárias para evitar aglomerações nos estabelecimentos, preservar o distanciamento mínimo entre as pessoas e garantir a segurança dos clientes e funcionários. Aí o inciso 4 diz que o supermercado poderia autorizar para o ingresso nos estabelecimentos de somente uma pessoa por família, vedada a permanência no local por tempo superior ao estritamente necessário para a aquisição dos produtos ou prestação do serviço. Ou seja, Oswaldo, há previsão no decreto desta medida sanitária preventiva, um exercício regular do direito por parte do supermercado e cabe sim ao policial militar fazer o apoio, né, com relação a determinada medida, certo? Porque cabe à Polícia Militar o cumprimento desta norma penal, que é a 268, né, que é o cumprimento das medidas preventivas sanitárias. Portanto, o policial militar ele deve, sem medo, sem temor algum de repreensão, fazer cumprir essa determinação legal. Ok? Perfeito, corretíssimo. Está perfeito aí. Aí tá, o supermercado está cumprindo a determinação do decreto. Doutor Messias, eu queria falar dos tipos penais, mas antes disso, queria abordar a questão das restrições, né? Porque acredito que muitos policiais, o Oswaldo aqui já citou, qual seria a legalidade do supermercado restringir a entrada de tão somente uma pessoa da família, né? Acredito que os policiais militares eles não tiveram acesso, não tiveram tempo com relação a analisar o próprio decreto, certo? Olha, pessoal, primeiro de tudo, o decreto ele vem regulamentando o Código Penal, ele vem regulamentando, ele vem completando o que o artigo 268 do Código Penal exigia. O artigo 268 exige uma regulamentação, essa regulamentação vem por meio de um decreto, certo? Decreto estadual e decreto municipal, certo?
Agora, se ainda pairasse alguma dúvida quanto à constitucionalidade, eu acredito que já foi dirimida pelo STF, o STF já decidiu, mas se pairasse, caberia a cada pessoa entrar com ação judicial no seu estado ou entrar com ação judicial no município. Mas, como a gente já bem frisou, a questão o STF já reconheceu que estes decretos são possíveis, certo? São possíveis, essas restrições são constitucionais, tá certo? Doutor, Pois não. Pronto. A questão das restrições. Antes de adentrar nas restrições que já foram expostas que estão constantes no decreto, eu queria mencionar aqui a redação do artigo 12 do próprio decreto. Também tem redação idêntica no decreto municipal. Eu estou falando aqui do decreto estadual. Sim. O 12 fala justamente o seguinte: o descumprimento ao disposto neste decreto sujeitará o infrator à responsabilização civil, administrativa e criminal, certo? É nesse ponto aqui que a Polícia Militar age, certo? Na responsabilização criminal, na análise criminal do descumprimento do decreto, certo? Perfeito. Sem prejuízo do uso da força policial, se necessário, para prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser ainda aplicadas as sanções de apreensão, interdição e suspensão da atividade. Né? Essa questão de suspensão da atividade, essa situação aí é mais para a questão da MC, né? Do comércio, né? Dos comércios. Para definir... A polícia notifica a entidade que regula as atividades e ela, de repente, pode interditar ou suspender a atividade de um mercantil, por exemplo, que não fizesse essa separação dos membros da família que o policial fez referência há pouco tempo. Certo. Doutor Messias, Pois não. Vamos criar uma situação hipotética, né? Não que não vá acontecer, muito provavelmente não vai acontecer aqui. No estado do Ceará, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas digamos que uma pessoa descumpra deliberadamente a utilização da máscara, descumpra deliberadamente a questão do isolamento, certo? E essa pessoa, mesmo bem orientada pela Polícia Militar, confronte com a Polícia Militar. Qual seria a postura dos policiais militares nesse sentido? Doutor, eu entendo que sem correr o risco do bis in idem, né, é possível que ele cometa com uma única conduta pelo princípio do direito penal que estabelece o tipo formal lá do artigo 70, 68, se não me engano, ele pode cometer com uma única conduta 2 ou mais delitos. Então ele pode cometer o crime de resistência, de desobediência, de desacato, pode cometer o crime do artigo 132, que é o perigo para a vida ou a saúde de outrem, e pode ainda incidir no artigo 268, que eu fiz referência há pouco tempo. Então não há impedimento algum de, no concurso formal, essa expressão que eu estava buscando, no concurso formal ele cometer com uma única conduta vários delitos. Doutor, eu queria até acrescentar quanto ao temor dos policiais militares, né? O artigo 268... O que é normal, é uma situação de ansiedade e que é perfeitamente normal esse receio dos policiais caírem no abuso de autoridade ou alguma coisa assim do gênero, né? Porque, de fato, doutor, o policial militar, ele também sente as dores da sociedade, né? Sim. Quer seja um parente, quer seja uma esposa que seja comerciante, ou um primo que é comerciante, e está todo mundo sofrendo com relação a essa restrição, né? Mas a gente tem que levar em consideração o que, na realidade, o que é que levou esse decreto, né?
E a gente tem que entender que o direito à saúde, pelo menos isso aí para acalentar o nosso pensamento, que o direito à saúde seria um direito coletivo, né? Não é porque eu tenho saúde e não esteja dentro do grupo de risco, não tenha mais de 60 anos de idade, não tenha problemas respiratórios, que eu vou deixar de desconsiderar o direito do outro, né? O direito dos meus colegas que têm mais de 60 anos de idade, policiais militares também que têm mais de 60 anos de idade, né? E familiares, né, que têm determinada idade ou apresentam determinada enfermidade. E a gente tem que compreender o direito à saúde como um direito coletivo. E, em face desse, e para resguardar esse direito coletivo, é que o STF fez essa ponderação, entendendo que esse direito, no momento, o direito coletivo à saúde é o que pesa mais, mesmo que em prejuízo, né, prejuízo certo, com relação ao direito de propriedade das pessoas, com relação ao direito de liberdade das pessoas, né? Porque eu não posso exercer o direito de liberdade pondo em risco o direito à saúde da coletividade, né? Perfeito, doutor. É o seguinte, com quantos direitos e liberdades individuais devem ser respeitados, é o interesse público que tem prevalência quando confrontado com aqueles. Ok? Então, nesse caso aí, o direito à liberdade, o direito de vir, se relativiza em relação ao direito e interesse público da saúde, por exemplo. Mas me permita, doutor, sem fazer nenhuma apologia à questão ideológica, coisa que o valha, não acredito que os países que praticaram o isolamento rigoroso e que foram exitosos, foram felizes, a exemplo da Coreia, que tem um número baixíssimo de mortos, e outros países que fizeram a mesma coisa, no início da situação, aqui na América do Sul nós temos exemplos, e que hoje o Brasil, infelizmente, é uma ameaça para esses países vizinhos, que estejam errados. Não acredito que nós, não, infelizmente, nós estamos tratando com um vírus de alta letalidade, nós tivemos aqui no Ceará o índice de letalidade que chegou a 8%, que é altíssimo, hoje está menos, hoje deve estar em torno de 6%. Nós temos são vidas humanas que estão em jogo. Não entendi, doutor. Nós apresentamos o número de 800, quase 900 mortos, só o estado do Ceará. Nós já superamos isso aí, doutor. Já chegamos a 1.000. Já chegamos a 1.000, né? Infelizmente. E eu até pedi para a associação, mas eu não tive a resposta a tempo, a quantidade de policiais militares que estariam sofrendo. Porque, veja bem, doutor, quando a saúde coletiva ela é afetada, os policiais militares que estão na linha de frente também estão falecendo, né? Nós temos policiais militares... mais vulneráveis ainda que os outros. Pois é, temos policiais militares aí que estão... e policiais militares que não estão no grupo de risco. Importante a gente salientar que policiais militares que não estão no grupo de risco. Temos policiais militares que não apresentavam uma idade elevada e, mesmo assim, faleceram em razão do coronavírus. Doutor Messias, queria voltar para a questão dos crimes, certo? Porque eu acredito que nas próximas lives, nossos colegas irão abordar vários pontos aí com relação aos direitos humanos, com relação a tudo isso aí que se reflete no direito constitucional, né? Mas nós mudamos de assunto, mas eu queria falar com o senhor sobre a questão da possibilidade do policial militar perante o cometimento do crime do 268, né, que é o mais comum, que seria infração de medida sanitária preventiva, ele também ser preso pelo crime de... o policial militar? Na realidade, pelo crime de resistência, certo? Sim. Seria o 268 com resistência. Então, doutor, eu queria explicar... É o 329, né? O 329. Pois não. Há sim possibilidade, doutor,
Perfeito. Não vejo nenhum problema, doutor. Do cometimento. E veja bem, aí a doutrina... Pois não, aí a doutrina se divide, doutor, porque segundo alguns, inclusive o próprio professor que o senhor citou, o professor Nutt, diz que poderia haver aí um bis in idem. Eu entendo que não. Na realidade, bem que a resistência, em muitos casos... O professor Nutt, ele fala que haveria a questão do bis in idem com relação à desobediência, certo? Desobediência e a infração de medida sanitária preventiva, certo? Eu estou falando aqui da resistência, né? Da resistência. Doutor, a resistência, eu entendo que é um tipo penal dificílimo, porque muitas resistências são legítimas. Quem é que se entrega graciosamente quando está sendo preso, ao interpretar que não deveria estar sendo preso? Ocorre que, nesse caso específico, não há uma prisão, há uma condução. Prisão pouco provável que haja. Ele está sendo conduzido à delegacia para a lavratura do TCO. Haja vista que o crime que o senhor fez referência é um crime de pequena monta e, portanto, não caberia aí a prisão, mas sim da condução para a lavratura do TCO. Mas dê segmento, por gentileza. Certo. Doutor, eu ouso discordar do senhor nesse ponto aí, do que tange a questão da prisão, né? Eu entendo, e Renato Brasileiro também entende dessa forma, que mesmo nos crimes de menor potencial ofensivo, há sim a questão das primeiras fases da prisão, né? A captura, verificando que a pessoa está descumprindo a norma penal, ela seria capturada e conduzida. Só que lá na delegacia, ela não ficaria recolhida, né? Haveria a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência e ela seria liberada. Agora, como muitos policiais falam, né? Como você escolhe como é que você quer que seja prestado o serviço. Se você quer ser conduzido à delegacia sem ser algemado, você vai sem ser algemado. Agora, se a pessoa resiste, né, confronta com a equipe policial, ela, além de cometer outro crime, né, que seria o de resistência, né, o artigo 329 do Código Penal, ela já seria conduzida pelo 268, certo? Então, se ela cometesse resistência, seria algemada, seria conduzida pelo 329, resistência, e conduzida pelo crime inicial, que seria o 268, infração de medida sanitária de origem, ou infração de medida sanitária preventiva, né? Preventiva, Só esse esclarecimento, porque muitas das pessoas entendem que a condução, ela não seria uma restrição. Ah, não, ele só vai ser conduzido à delegacia. Não, mas essa condução é uma fase da prisão, né? Ela sendo uma fase da prisão, porque a pessoa está em flagrante delito de um crime, né? No caso 268, descumprimento dessa medida. E havendo o descumprimento dessa medida e ela não concordando com na realidade, com a aceitação do cumprimento dessa medida, ela sim deve ser conduzida, né? E a Polícia Militar não pode ter temor com relação a represálias. Se for necessário, eu até falo para muitos policiais militares, se for necessário, perante uma resistência dessa pessoa, que grave. Aí, mas não é abuso de autoridade? Não, o abuso de autoridade vem com relação à exposição da imagem da pessoa, né? Se você está gravando determinada conduta criminosa dessa pessoa, quer seja do descumprimento da medida sanitária, quer seja com relação à resistência dessa pessoa, e guarda esse arquivo para si, ou utiliza esse arquivo para mostrar para o delegado de polícia, você está no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal, quer dizer, no caso do policial militar, entendeu? Então, nesse caso... medida preventiva, a sua ideia é muito interessante, doutor. É uma medida preventiva. Ele está se prevenindo... Não há abuso de autoridade nenhuma. Correto, tá perfeito, concordo com o senhor, perfeitamente, nesse aspecto aí. Ainda permaneço, veja bem, porque é a questão de caracterizar a resistência
cumulada com o 268, doutor, eu acredito que nascerão aí outros delitos de dano, talvez até de lesão, sabe-se lá. Porque eu entendo que quem vai resistir não vai apenas resistir de forma graciosa, senão não é resistência. Então, a resistência pode levar, como eu disse, a crime de dano, via de regra na viatura, que não quer ser conduzido, ou até de lesão aos militares que estão ali abordando. Vamos interromper aqui. Nós extrapolamos o tempo regimental. Muito provavelmente o Instagram vai cortar. Eu queria agradecer a participação, de ter participado com o senhor, que sempre foi uma pessoa que eu admirei muito na advocacia, nesta atuação incisiva com relação à defesa dos policiais militares. Quero agradecer também ao presidente Elisiano, quero agradecer ao vice-presidente Borges, quero agradecer ao coordenador do jurídico, doutor Galdino também, aos meus colegas advogados da associação, certo? E agradecer aos associados e que não tenham medo, queria dar o conselho que não tenham medo com relação à sua atuação e ao seu papel como cidadão, né? Papel como cidadão e última trincheira como policiais militares. Nós temos a oportunidade de demonstrar o valor que a Polícia Militar tem neste momento, né? Que é cooperar, colaborar com a saúde da coletividade. Doutor Messias, suas palavras. Agradecer e dizer para os senhores o quão foi honroso para mim dividir o trabalho com o doutor Adam, a quem admiro, uma pessoa capacitadíssima e de uma honestidade à flor da pele. Agradeço muitíssimo ao presidente Elisiano, ao vice Borges, ao coordenador doutor Felipe. A ideia, com certeza tem aí o coração e a alma do doutor Galdino, aos colegas advogados da Aspra, a todos que nos acompanharam, e dizer que nós somos maiores do que essa pandemia, que vai passar e nós vamos continuar firmes, fortes, unidos. E aos nossos associados que nos acompanham, ou que não, mas que ouvirão essas palavras, tenham confiança em Deus e abaixo